que esse vídeo faça você ressuscitar dos mortos. Diariamente temos notícias de alguém que se foi, pessoas famosas, pessoas anônimas. Todos os dias alguém acaba partindo desse mundo, e muitas pessoas acabam se entristecendo e lamentando esse ocorrido. Mas e Deus? O que é a morte aos olhos de Deus? Nesse vídeo, você vai aprender a olhar a morte com os olhos de Deus. Seu conceito de morte será mudado, e talvez, ao final desse vídeo, você acabe se dando conta que já está morto. Vocês são eternos, como eu, mas o tempo na Terra é breve. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 a 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa passagem muito famosa da Bíblia mostra que Deus deu uma ordem clara para Adão. Da árvore do bem e do mal não comerás. Mas poucas pessoas se atentam a uma palavra muito importante nesse texto. A palavra, certamente. Deus não apenas falou: Adão, se comerdes da árvore, morrerás. Mas Deus fez questão de dizer a Adão: Se comerdes da árvore, certamente morrerás. A palavra certamente tem origem etimológica no latim certus. É um advérbio que significa de modo certo ou com grande certeza. Ou seja, comer da árvore não dava uma alternativa. Uma vez que fosse consumida, a consequência seria a morte. Mas, como sabemos, Adão e Eva comeram dessa árvore, desobedecendo a ordem de Deus. E mesmo assim eles não morreram. Pelo contrário, viveram e tiveram filhos, como podemos ver em Gênesis 5, versículos 3 a 5. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão. Depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Na verdade, o que Deus disse a Adão se cumpriu. Uma vez que Adão e Eva comeram da árvore, eles morreram automaticamente. Vou te explicar. A morte, aos olhos de Deus, não é vista da mesma forma como nós seres humanos vemos. Deus olha a nossa morte da forma real, pois nós somos eternos. O corpo se desintegra, o espírito volta para Deus, mas a alma, que somos nós, é eterna. Logo, quando morremos, Deus consegue nos ver no plano espiritual, pois não deixamos de existir. Na verdade, passamos a existir no mundo espiritual. Quando alguém que conhecemos morre, nós, dentro de nossa limitação terrena, não conseguimos mais ver a pessoa que se foi. Mas Deus ainda consegue vê-la. Compreende? E se Deus ainda consegue ver a pessoa no plano espiritual, essa pessoa ainda existe. Concorda? Entenda uma coisa. Uma vez que Deus soprou a vida, essa criação não deixa de existir. Essa criação é eterna. Veja, por exemplo, o diabo. Ele não pode ser morto, pois ele é espírito. Se ele pudesse simplesmente ser morto, Deus já o teria feito. Então, como Adão e Eva morreram instantaneamente após comerem do fruto da árvore se a alma é eterna? Meu amigo e minha amiga, aqui está uma revelação, algo que é muito profundo, mas tentarei explicar, na verdade, a morte verdadeira, que é a morte que Deus vê no mundo espiritual. É a separação de Deus. Deus vê a nossa morte como a separação de nós para com Ele. Quando Adão e Eva comeram do fruto, houve a separação da criatura e do Criador. Essa é a morte. Essa é a verdadeira morte. Morte é a alma na eternidade que está longe da presença de Deus. É a pessoa que está existindo no espiritual, porém, separada de Deus. E esse nunca foi o desejo de Deus. Vemos na Bíblia que antes da queda de Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus. Eles tinham esse privilégio. Como podemos ver em Gênesis capítulo 3, no versículo 8.
e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus tinha uma comunhão íntima com sua criação. Deus diariamente andava no jardim pela viração do dia. Adão e Eva gozavam este momento com Deus. Porém, quando eles escolheram confiar no diabo ao invés de Deus, desobedecendo à ordem de Deus, eles pecaram, e esse pecado os levou a serem expulsos do Éden. Ou seja, houve ali uma separação da criatura para com o Criador. Adão e Eva estavam mortos espiritualmente. Com isso, passamos a entender que a morte, na verdade, é a separação da alma humana da presença de Deus. A morte verdadeira é a alma que, quando chega na eternidade e se vê separada da luz, se vê eternamente nas trevas, e isso é o inferno. O inferno é o lugar onde não há a existência de Deus, não há luz. E como você viu até aqui, o pecado leva a pessoa à morte, leva a pessoa a ser separada da luz. Então, mesmo que a pessoa esteja viva fisicamente, mesmo que tenha um corpo escultural e saudável, mesmo que tenha dinheiro, fama, se a pessoa vive no pecado, ela na verdade é um morto-vivo, pois vive nesse mundo, mas está separada da luz. E quando for para a eternidade, o seu lugar será nas trevas. Nós vimos anteriormente que Deus falou: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Então, quando temos essa revelação sobre o que é a verdadeira morte, passamos a compreender esse versículo da seguinte forma: "Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente ficarás separado de Deus eternamente." Hoje, o que aconteceu com Adão e Eva vem acontecendo todos os dias, ou seja, a serpente ainda está separando a criatura do Criador. A serpente ainda está fazendo inúmeros mortos-vivos. Talvez você pense: morto-vivo? Mas se a pessoa, ainda que esteja viva, já tem como destino certo as trevas, ou seja, um lugar que não há a presença de Deus, então é só uma questão de tempo. Adão e Eva eram puros. E essa pureza, essa inocência, é que ligava a criatura ao Criador. Neles não se achava pecado. E podemos ver isso nas crianças, que são puras, sem nenhum resquício de maldade. Por conta disso, cuidamos tanto delas, para protegê-las. Mas o que acontece é que, mesmo nós tomando todos os cuidados com uma criança, ao passo que ela vai crescendo, o pecado que corre em nossas veias começa a florescer. Ninguém por si mesmo consegue fugir das inclinações corruptas da carne. Isso é uma consequência da desobediência de Adão. Como está escrito em Romanos 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou no ser humano através de Adão. Antes éramos como crianças, não sabíamos o que era mal. Mas, uma vez que Adão comeu o fruto da árvore do jardim, passamos a ter o conhecimento do que é mal. Por conta disso, vemos que mesmo a pessoa ainda sendo pequena, quando ela começa a tomar consciência, ela já começa a se inclinar para o que é mal. Ela passa a mentir. Já começa a ter inveja. Já começa a desejar o que não é seu. E se a pessoa é criada sem nenhuma instrução sobre Deus, o lado pecaminoso dessa pessoa é um lado desenfreado. E com isso, a pessoa passa a ser totalmente moldada por esse mundo. Mundo esse que não é de Deus. E quando essa criança vira um adolescente, vai se transmutando cada vez mais no pecado, cada vez mais em trevas. Assim, o temperamento, a aparência, os gostos, estão sempre inclinados a se separar de Deus, em viver pelas trevas. Dessa forma vemos que o alerta de Deus a Adão se concretizou. O consumo da árvore do jardim trouxe a morte para o ser humano. Todos nós vamos morrer, isso é fato. Mas morrer em pecado é viver eternamente sem Deus, e as pessoas vão vivendo nesse mundo, sem se dar conta disso. Há quem diga: a vida é aqui e agora. Há quem diga: morreu, acabou. Mas se fosse assim, Deus não teria criado o plano da salvação. Se morrêssemos e não existíssemos mais, não haveria a necessidade de Jesus morrer por nós.
Se ele teve que morrer é porque havia um propósito, havia um motivo. Foi por conta dessa condenação que Jesus teve que morrer. O Senhor Jesus morreu para nos dar uma nova chance de nos ligarmos novamente ao Criador. E vemos que mesmo no Éden, Deus traçou o plano da salvação. E o que é a salvação? A salvação é estar na eternidade junto de Deus. Deus profetizou a vinda de Jesus para a serpente ainda no jardim do Éden. Você sabia disso? Vemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus nessa passagem disse à serpente que da mulher que foi motivo de escândalo por conta de seguir sua conversa, passaria a ser motivo de orgulho, pois dela nasceria aquele que retiraria a morte do ser humano, ou seja, que faria novamente a conexão de Deus e a criatura. A semente da mulher nessa passagem é Jesus. Jesus teve seu calcanhar ferido na cruz pela serpente. Mas isso fez com que fosse aberta uma nova possibilidade de reintegração entre o ser humano e Deus. E essa foi a derrota de Satanás. Jesus retirou de nós o pecado, ou seja, retirou de nós a morte. Podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, Jesus resolveu o problema da morte, e hoje aquele que segue a Jesus passa a ser vivo, deixa de ser um morto-vivo. Tem a garantia de que quando passar para a eternidade, estará junto de Deus, estará na luz. Com isso passamos a entender o que está escrito em João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Meu amigo e minha amiga, a voz do Filho de Deus já pode ser ouvida. A voz do Filho de Deus é a sua palavra. Você está ouvindo a voz do Filho de Deus, que te convida a se entregar e passar a ter vida, deixar de ser um morto, deixar de ser um condenado. Como está escrito nessa passagem, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Decida viver. Muitos estão ressuscitando através da palavra de Deus. Muitos estão se reconectando com o Criador. Se você percebe que está afastado, que está sendo um morto-vivo nesse mundo, ouça a voz de Jesus. Se entregue. Você vê que essa passagem fala: os mortos ouvirão. Os mortos nessa passagem não é quem está no cemitério, é quem está vivo, mas longe de Deus. Grave isso dentro de você. Quem vive, mas está longe de Deus, já está morto. Mas quem morre para esse mundo e nasce para Cristo, passa a ter vida, pois está junto a Deus. E quem está junto a Deus nunca morre, pois a morte é a ausência de Deus, e se a pessoa está sempre com Deus, seja aqui ou seja na eternidade, essa pessoa nunca estará morta. Jesus também disse em Mateus 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Compreende agora essa passagem? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a pessoa que decide crer está reconectada, está novamente viva. E ele completa: E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, quem já está convertido nunca irá morrer. Nunca irá ficar separado de Deus. Pois se a pessoa está viva com Deus, está na luz. E se ela morre fisicamente, continua na luz. Continua na vida. Viveu em Cristo e morreu em Cristo para viver para sempre junto da luz. Por isso, quem é convertido não tem medo da morte. Pois sabe que morrer na verdade é uma promoção. É deixar esse mundo onde há trevas, para passar para o mundo onde só há a luz. Por isso Paulo disse: Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vivemos todos os dias lutando para não cairmos nas vozes do diabo, pois ele ainda age na mente humana. Assim como agiu no Éden, levando muitos à morte. Depois assista nosso vídeo que fala como o mal age na mente humana. Esperamos que você tenha entendido.
E se você está morto, que você venha ressuscitar o quanto antes. E a hora é agora. Depois que morremos, acabou. Não temos mais como escolher.